Olá, nossos santistas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Notícias do Peixão hoje. Aqui é a Melissa Leal e se preparem porque temos as melhores notícias. Tô passando aqui para lembrar vocês de se inscreverem no nosso canal, ativar o sininho de notificações, comentar de qual cidade você tá nos assistindo para que eu possa mandar um beijo super especial para vocês e curtirem o nosso vídeo aqui embaixo. E aí, bora para mais um vídeo? Primeira notícia. Venda milionária se aproxima. Santos pode faturar alto com joia da base negociada com o Borussia Dortmund. O Santos Futebol Clube está prestes a concluir uma negociação de grande impacto financeiro envolvendo uma das suas promessas mais valiosas das categorias de base. Trata-se do jovem atacante Fernando Pradella, de apenas 16 anos, que ainda atua pelo time sub-17 do Peixe. O interesse vem do exterior. O tradicional clube alemão Borussia Dortmund prepara uma proposta formal de 4 milhões de euros, valor que pode render cerca de 20 milhões de reais ao time da Vila Belmiro. Mesmo sem ter disputado nenhuma partida como profissional, Pradella já desperta atenção internacional por suas atuações consistentes na base santista. Rápido, habilidoso e com perfil ofensivo moderno, ele é considerado uma joia do clube, e o interesse do Borussia não surgiu por acaso. A negociação vem sendo conduzida com discrição, mas está em estágio avançado. O Santos detém 80% dos direitos econômicos do jogador, o que torna a operação ainda mais vantajosa do ponto de vista financeiro para o clube paulista. A negociação está sendo articulada pela Epic Sports, empresa responsável por gerir a carreira do atleta. Com experiência em transferências de jovens talentos, a Epic foi a mesma responsável por conduzir os negócios de Kendry Páez, atualmente no Chelsea, e Ângelo, revelado também pelo Santos. A especialização em atletas sub-18 dá à empresa a segurança jurídica necessária para negociar desde cedo com grandes clubes europeus, mesmo com as restrições de transferência internacional para menores de idade. Conforme determina a regulamentação da FIFA, Pradella só poderá se transferir para o futebol europeu em julho de 2027, quando completar 18 anos. Até lá, o atacante seguirá atuando normalmente pelas categorias de base do Santos, onde é tratado como prioridade. Apesar da demora até a liberação definitiva para o futebol alemão, o Borussia Dortmund deseja fechar o acordo o quanto antes, garantindo prioridade sobre o jogador antes que outros gigantes europeus entrem na disputa. Fontes próximas ao clube revelam que a diretoria santista recebeu a proposta com otimismo. Além do valor principal da venda, o Peixe ainda negocia a manutenção de um percentual entre 10% e 15% sobre uma futura revenda, o que pode render cifras ainda maiores caso o atacante se destaque na Europa. O projeto esportivo apresentado pelo clube alemão, conhecido por lapidar jovens talentos como Jude Bellingham e Erling Haaland, também agradou aos representantes de Pradella e à empresa que cuida de sua carreira. A diretoria do Santos, inclusive, avalia que esta pode ser uma das vendas mais estratégicas da base nos últimos anos, não apenas pelo montante imediato, mas pela perspectiva de crescimento do atleta no cenário europeu. Dentro do clube, há um consenso de que o garoto tem o perfil ideal para se adaptar ao estilo de jogo praticado na Bundesliga. Caso a negociação se concretize nos moldes esperados, Pradella entrará para a lista de grandes ativos negociados pela base santista. Enquanto isso, o Santos segue ativo no mercado da bola e analisa outros movimentos estratégicos, inclusive no setor ofensivo. Nomes como o de Marquinhos e Elinho voltaram a ganhar força nos bastidores como possíveis reforços. Por outro lado, a negociação com Romarinho estagnou após o atacante pedir um salário de aproximadamente R$ 1 milhão mensal, valor considerado fora da realidade atual do clube. O técnico Kleber Xavier até aprovou o nome, mas a pedida financeira travou qualquer avanço imediato. A venda de Fernando Pradella representa um importante alívio financeiro para o Peixe, que enfrenta dificuldades orçamentárias desde a queda para a Série B do Campeonato Brasileiro. Com as receitas em baixa e a necessidade de cumprir compromissos com folha salarial e reforços pontuais, o clube aposta em seus ativos da base como saída viável. Neste contexto, a negociação com o Borussia Dortmund surge como uma oportunidade de ouro para reforçar os cofres e mostrar ao mercado que o Santos segue como celeiro de craques.
Internamente, a operação também representa um voto de confiança na política de valorização da base. Desde a chegada de Kleber Xavier, o clube tem apostado em fortalecer suas categorias inferiores, investindo em estrutura e captação. O caso de Pradella é visto como um reflexo desse trabalho, já que o atacante chegou muito jovem à Vila e foi preparado com foco no desenvolvimento técnico e mental. Sua evolução rápida atraiu olhares do mercado europeu antes mesmo de uma promoção ao time principal. A expectativa é que nas próximas semanas os detalhes finais sejam definidos em reunião entre os representantes do jogador, a Epic Sports e a diretoria do Santos. Caso tudo avance conforme o previsto, o clube poderá anunciar oficialmente a venda até o fim de julho, consolidando mais uma transação internacional de impacto. A operação pode até mesmo incluir cláusulas de metas, bônus por desempenho e mecanismos de solidariedade em caso de revenda futura, fatores que aumentam ainda mais a relevância econômica do negócio. Fernando Pradella, por sua vez, segue focado nos treinos e competições com o Sub-17, onde é peça-chave na campanha da equipe no Campeonato Paulista da categoria. Seu desempenho é acompanhado de perto não apenas pelo Borussia, mas por olheiros de outros centros europeus. O Santos, por enquanto, mantém cautela e trata o processo com discrição. Mas nos bastidores já se prepara para uma nova era de protagonismo com sua base valorizada internacionalmente. Segunda notícia. Santos se movimenta no mercado e negocia a contratação de Marquinhos, atacante do Spartak Moscou. A diretoria do Santos segue ativa nos bastidores em busca de reforços para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série A. Um dos nomes que despontam como prioridade é o do atacante Marquinhos, de 25 anos, atualmente no Spartak Moscou, da Rússia. O jogador, que surgiu como promessa no Atlético Mineiro, está em negociação para retornar ao futebol brasileiro, e o Peixe trabalha com afinco para viabilizar sua contratação. O responsável por essa movimentação é o recém-chegado Alexandre Matos, diretor executivo de futebol do clube. Desde sua chegada à Vila Belmiro, Matos tem buscado soluções para dar mais qualidade ao elenco comandado por Kleber Xavier. Com a saída de Soteldo e as indefinições em outras negociações ofensivas, a busca por um novo ponta-esquerda se intensificou, e Marquinhos passou a ser uma das principais opções no radar alvinegro. De acordo com o jornalista Wagner Frederico, as conversas com o staff do jogador já foram iniciadas. Marquinhos tem contrato com o Spartak Moscou até junho de 2027 e vive boa fase no clube russo, onde é titular absoluto. Mesmo assim, ele estaria disposto a considerar um retorno ao futebol brasileiro. Segundo a apuração, o interesse partiu do próprio Matos, que vê no atacante um perfil adequado às necessidades do time na competição nacional. Atualmente Marquinhos está avaliado em 6 milhões de euros, cerca de 38 milhões de reais, segundo o portal Transfermarkt. O valor é considerado elevado para os padrões atuais do Santos, que ainda lida com limitações orçamentárias. No entanto, a diretoria busca alternativas financeiras para estruturar uma proposta viável, seja através de um empréstimo com opção de compra ou um parcelamento do valor junto ao Spartak. Fontes ligadas ao clube indicam que o interesse é real e que as tratativas estão em andamento, embora longe de um desfecho imediato. Na última temporada, Marquinhos se destacou com 9 assistências e desempenhos consistentes, principalmente atuando pela ponta esquerda, sua posição de origem. A versatilidade e a capacidade de infiltração no último terço do campo são características que agradam ao técnico Kleber Xavier, que já aprovou o nome internamente. O próprio Matos entende que o elenco necessita de um jogador com esse perfil desde a saída de Soteldo. Enquanto a negociação avança, o clube também segue ativo em outras frentes. Recentemente, o Santos fechou a contratação do lateral direito Igor Vinícius, que estava no São Paulo, e confirmou o acerto com William Arão, ex-Flamengo, que chega para reforçar o meio-campo. Arão, aliás, receberá salário de R$1 milhão mensais, demonstrando o esforço financeiro que o clube tem feito para garantir nomes experientes e de peso. Por outro lado, o Santos também optou por encerrar a negociação com Romarinho, que estava nos planos, mas teve sua pedida salarial considerada inviável. O atacante, que estava livre no mercado, solicitou um valor semelhante ao de William Arão,
o que acabou travando qualquer avanço. Ainda assim, a diretoria mantém o foco em outras opções, e Marquinhos aparece como a alternativa mais jovem e com maior potencial de revenda futura. O clube também deve anunciar nos próximos dias a renovação de contrato com Neymar, que se manterá vinculado ao Peixe até a Copa do Mundo de 2026. A informação foi revelada por Ricardinho Martins, e o acerto será formalizado após a reapresentação do elenco, marcada para 26 de junho, data que encerra oficialmente o período de férias do plantel. A renovação contou com o aval do presidente Marcelo Teixeira, que esteve reunido com Neymar pai para discutir os últimos detalhes. Internamente, o departamento de futebol trabalha com um planejamento que inclui mais 3 reforços pontuais, um zagueiro, um lateral esquerdo e um ponta-esquerda, justamente a posição de Marquinhos. A comissão técnica avalia que a chegada desses nomes será crucial para manter a competitividade do elenco ao longo da temporada, especialmente após o clube estabelecer como meta o retorno à Série A do Brasileirão ainda em 2025. A janela de transferências será reaberta oficialmente em 10 de julho, mas o Santos já se antecipa aos concorrentes. O diretor Alexandre Matos também esteve próximo de um acerto com o colombiano Alejandro Garcia, mas o negócio esbarrou na falta de acordo com o Once Caldas, clube detentor dos direitos do atleta. Mesmo com o acerto salarial definido, o clube colombiano endureceu as negociações e impediu o avanço. A contratação de Marquinhos, caso se concretize, será mais um movimento estratégico da gestão de Matos, que promete rejuvenescer e reforçar o time sem comprometer ainda mais as finanças. O Santos entende que o momento exige equilíbrio entre ousadia no mercado e responsabilidade financeira, ainda mais após os recentes insucessos que culminaram com o rebaixamento inédito à Série B. Com um cenário desafiador pela frente, a diretoria alvinegra segue buscando as melhores alternativas para devolver ao torcedor a esperança de dias melhores. O nome de Marquinhos representa mais do que um reforço. É uma sinalização de que o Santos está disposto a fazer investimentos pontuais e certeiros, mesmo diante das dificuldades. Nas próximas semanas, a expectativa é que as conversas com o Spartak evoluam e uma proposta oficial seja apresentada. Caso o clube russo aceite flexibilizar as condições de pagamento, a chance de ver Marquinhos vestindo a camisa do Peixe em 2025 se torna real. A torcida, atenta aos movimentos de mercado, aguarda com otimismo. Terceira notícia. Santos recua por Thiago Mendes e encaminha a contratação de William Arão para reforçar o meio-campo no Brasileirão. A diretoria do Santos segue ativa no mercado de transferências, mesmo com a janela oficial ainda fechada, em busca de um elenco mais competitivo para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. O clube mapeia reforços em diferentes posições e já colhe frutos de suas primeiras investidas. Entre avanços e recuos, o nome do volante William Arão, velho conhecido do futebol brasileiro, passou a ganhar força e está próximo de ser anunciado como novo reforço da equipe comandada por Kleber Xavier. Inicialmente, o alvinegro praiano chegou a tentar a contratação do também volante Thiago Mendes, atualmente de saída do Al Rayyan, do Catar. A sondagem, porém, não passou da fase inicial. Isso porque os valores pedidos pelo jogador, de 33 anos, foram considerados elevados demais pela diretoria santista, que prontamente decidiu encerrar as conversas. O ex-São Paulo, que também atuou no Lille e no Lyon da França, entrou no radar como uma alternativa de experiência, mas os custos inviabilizaram o negócio. Segundo a apuração do portal UOL, o Santos até se animou com a possível liberação do jogador no mercado, mas os pedidos salariais e bônus envolvidos extrapolavam os limites orçamentários da equipe da Vila Belmiro. Em meio a esse cenário, o clube decidiu seguir outro caminho e acelerou as tratativas com William Arão, que já tinha sido avaliado positivamente pela comissão técnica. Arão, de 32 anos, é um nome com vasta bagagem no futebol brasileiro. Revelado no Nova Iguaçu, o jogador teve passagens marcantes por Botafogo, Corinthians e, principalmente, Flamengo, onde conquistou títulos importantes, como o Campeonato Brasileiro, a Copa Libertadores e a Recopa Sul-Americana. Ele estava atuando fora do país antes de entrar na mira santista, e agora está a detalhes de retornar ao futebol nacional.
A negociação com Arão foi conduzida diretamente pelo diretor executivo Alexandre Matos, que assumiu recentemente o comando do departamento de futebol. Após um período de avaliação, Matos decidiu interromper a busca por Thiago Mendes e focar todas as atenções no acerto com o ex-Flamengo. O volante vai assinar contrato com o Santos até dezembro de 2026, com cláusula de renovação automática caso atinja metas pré-estabelecidas em número de jogos. Apesar das limitações financeiras, o clube ofereceu a Arão um salário considerado compatível com sua trajetória e nível técnico. O valor, segundo fontes internas, é inferior ao que foi solicitado por Romarinho, atacante que também interessava ao Santos, mas cuja negociação acabou travada por conta de uma pedida salarial na casa de R$ 1 milhão mensais. Ao contrário do que aconteceu com Romarinho e Thiago Mendes, Arão aceitou as condições apresentadas e demonstrou interesse em fazer parte do projeto esportivo santista. O técnico Kleber Xavier aprovou a contratação, vendo em Arão um reforço importante para fortalecer o sistema defensivo e agregar experiência ao grupo. A expectativa é que o jogador se junte ao elenco logo após a reapresentação, marcada para o dia 26 de junho, quando os atletas retornam das férias. Arão deve passar por exames médicos e ser oficializado nos próximos dias, tornando-se o segundo reforço confirmado para o segundo semestre, ao lado do lateral direito Igor Vinícius, ex-São Paulo. A movimentação faz parte de um plano mais amplo da diretoria, que pretende aproveitar a janela de transferências para qualificar o elenco visando uma campanha sólida na Série A. O Santos, apesar das dificuldades recentes, quer retomar sua competitividade e voltar a brigar na parte de cima da tabela. Para isso, outros nomes também estão no radar, especialmente nas posições de zagueiro, lateral esquerdo e ponta, após a saída de Soteldo para o futebol mexicano. Com a chegada de Matos, o Peixe vem adotando uma postura mais estratégica nas negociações. O dirigente tem priorizado jogadores que reúnam experiência, custo-benefício e capacidade imediata de contribuir. O caso de Arão exemplifica essa abordagem. Mesmo sem grandes cifras envolvidas, a contratação pode representar um ganho técnico importante, especialmente em partidas onde o equilíbrio no meio-campo é essencial. Paralelamente às tratativas por reforços, o clube também conduz conversas para a renovação contratual com Neymar, em uma ação simbólica de fortalecimento da imagem institucional. A expectativa é que o novo vínculo do Camisa 11 seja confirmado até a Copa do Mundo de 2026, com participação especial em ações de marketing e aparições pontuais. O acerto está sendo articulado entre o presidente Marcelo Teixeira e Neymar pai, em reunião prevista para os próximos dias. Enquanto isso, o grupo santista se prepara para a retomada dos treinos, com foco total nos próximos compromissos do Brasileirão. A meta é somar pontos com regularidade, se manter longe da zona de rebaixamento e construir, aos poucos, uma campanha que devolva ao torcedor a esperança de dias melhores. A chegada de Arão é vista como mais um passo importante nesse processo de reconstrução. O Santos, mesmo diante de um cenário econômico desafiador, demonstra que segue atento ao mercado e disposto a agir com rapidez quando boas oportunidades surgem. A opção por recuar em contratações caras e avançar em nomes com perfil mais acessível mostra a maturidade na gestão. Com William Arão prestes a ser anunciado, o torcedor pode esperar mais novidades em breve e, principalmente, um time mais forte em campo. Quarta notícia. Gil anuncia aposentadoria ao fim da temporada e confirma Santos como seu último clube. Vivendo um momento de reconstrução dentro e fora das quatro linhas, o Santos tenta equilibrar o presente e o futuro em meio à disputa do Brasileirão Série A. Após deixar a zona de rebaixamento, o clube segue em situação delicada na tabela e precisa de reforços para encarar o restante da temporada com mais segurança. No entanto, além das chegadas e saídas, uma notícia de caráter emocional e simbólico chamou a atenção dos torcedores. O zagueiro Gil, com passagem marcante por grandes clubes do país, confirmou que irá se aposentar ao final de 2025, encerrando sua carreira no Peixe. Durante uma entrevista concedida ao portal Rural, enquanto acompanhava um jogo do Campeonato Carioca Série A2, entre Americano e Olaria, no estádio Arizão, Gil abriu o coração ao falar sobre o futuro.
O defensor de 37 anos, que está de férias em Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, revelou que não pretende continuar jogando em 2026 e que seu ciclo no futebol se encerrará vestindo a camisa santista. Essa vai ser a minha última temporada, se Deus quiser. Eu estou feliz por tudo que construí e que Deus me deu e me proporcionou também. Então o Santos vai ser o meu último clube, afirmou. O zagueiro ainda descartou um possível retorno ao Americano, clube que o revelou nas categorias de base. Apesar da forte ligação afetiva com a cidade e com a instituição, Gil deixou claro que não vê sentido em estender sua trajetória profissional após a passagem pelo Santos. Não, meu último clube vai ser o Santos, se Deus quiser, disse, encerrando de vez qualquer especulação. A declaração vem em meio a uma fase de transição vivida pelo Santos, que tenta reconstruir seu elenco após o rebaixamento histórico em 2023 e o retorno à Série A em 2024. Com a chegada de Alexandre Matos como diretor de futebol e o técnico Kleber Xavier no comando da equipe, o clube tem buscado reforços pontuais para fortalecer setores carentes. Recentemente, nomes como William Arão e Igor Vinícius foram contratados, enquanto outros como Romarinho e Zanocelo foram descartados após impasses financeiros e técnicos. Mesmo com o foco do departamento de futebol voltado para contratações, a definição da aposentadoria de Gil mexe com o ambiente interno. Experiente, o defensor é um dos líderes do elenco e tem papel importante no vestiário, especialmente na orientação de jogadores mais jovens. Seu comprometimento e profissionalismo sempre foram exaltados, tanto por treinadores quanto por colegas de equipe. Gil chegou ao Santos em 2024, após passagem de destaque pelo Corinthians, onde foi multicampeão. Antes disso atuou pelo Cruzeiro, Valenciennes, França, Girona, Espanha, e também defendeu a seleção brasileira, com participações na Copa América e eliminatórias para a Copa do Mundo. Sua experiência internacional e regularidade o tornaram um dos zagueiros mais respeitados de sua geração no futebol nacional. Ao longo da temporada, mesmo com a idade avançada, Gil tem sido utilizado de forma estratégica por Kleber Xavier, entrando principalmente em jogos que exigem mais imposição física e leitura tática. Seu rendimento ainda é considerado positivo, mas o próprio atleta já demonstra sinais de desgaste natural, o que influenciou na decisão de pendurar as chuteiras. Enquanto o Santos segue ativo no mercado, tentando reforçar posições específicas, como a zaga, a lateral e o ataque, a diretoria já começa a se preparar para a despedida de Gil. Existe, inclusive, a possibilidade de um jogo comemorativo de despedida na Vila Belmiro, caso o calendário e a logística permitam. A torcida também já começa a se mobilizar para homenagens nas redes sociais e, futuramente, nas arquibancadas. A aposentadoria de Gil representa mais do que a saída de um atleta. É o fim de um ciclo de um jogador que ajudou a consolidar a nova fase do Santos e que optou por encerrar sua jornada profissional em um clube de tradição, história e relevância no futebol brasileiro. Sua postura fora de campo e a liderança dentro dele serão lembradas por muito tempo pelos torcedores alvinegros. Nos bastidores, o momento também é de movimentação. Alexandre Matos articula acordos com clubes e empresários visando suprir lacunas no elenco. O nome de Marquinhos, atacante do Spartak Moscou, por exemplo, ganhou força nos últimos dias. Já o meia Thiago Mendes, que chegou a ser cogitado, teve negociação encerrada por conta dos altos valores. Enquanto isso, o elenco se prepara para retornar aos treinamentos no próximo dia 26 de junho, após o período de recesso. Com desafios pela frente e a missão de consolidar sua permanência na elite, o Santos terá que equilibrar as homenagens a nomes como Gil com a busca por soluções práticas em campo. A transição de um ídolo para a aposentadoria é sempre simbólica, mas não pode ofuscar a necessidade urgente de pontuar, evoluir e construir uma nova história na temporada. Aos 37 anos, Gil se despede do futebol com a serenidade de quem construiu uma carreira sólida, vitoriosa e respeitada. E escolheu o Santos como o palco final dessa trajetória, deixando como legado a dedicação, a ética e a paixão pelo esporte. Sua última temporada será acompanhada de perto por quem o viu brilhar nos gramados e agora se despede de um dos grandes zagueiros da era recente do futebol brasileiro.
E chegamos ao final de mais um vídeo, mas não saia dele ainda antes de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações, curtir o nosso vídeo e comentar de qual cidade você tá falando para que eu possa mandar um beijo para você. Tchau e até a próxima!